Portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, realizas prodígios, Senhor. realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão. me ergues do chão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos juntos, mais um domingo. É o segundo domingo da Quaresma, esse tempo que começou na quarta-feira de cinzas, logo após o Carnaval. E a palavra Quaresma, ela vem do número 40, em latim quer dizer 40ª, ou seja, vem do número 40, que aparece muitas vezes na Bíblia.
Cada vez que um número aparece na Bíblia, não é um número assim para gerar um efeito cabalístico, um efeito misterioso. Os números que aparecem na Bíblia têm sempre um significado espiritual, teológico. Por exemplo, o número 40. Toda vez que esse número aparece em algum relato bíblico, ele quer dizer de um tempo de 40 dias ou anos de preparação, porque ao terminar esses 40 dias ou 40 anos, alguma coisa muito importante vai acontecer logo após. Então 40 na Bíblia é um número de preparação, é um número de gestação de algo importante, grande, que vai acontecer depois. Por exemplo, dilúvio, lá no livro do Gênesis, Noé constrói a arca, leva casais de animais, e esse dilúvio é durante 40 dias ocorre. Assim que termina os 40 dias, vem a pomba com um ramo de oliveira no bico, para dizer que a partir de agora as chuvas iam acabar e que a terra já estava então toda lavada. O que acontece logo depois? Justamente a purificação então de toda a terra que vivia no pecado. 40 dias do dilúvio, depois do dilúvio, a terra toda já lavada, purificada. 40 anos do povo no deserto. Depois que o povo saiu do Egito, esse povo ficou durante 40 anos caminhando, tendo Moisés à sua frente. Quando terminam esses 40 anos, o que acontece? Vem a terra prometida, e o povo agora deixa o deserto, o lugar da prova, o lugar da esterilidade, das dificuldades, e entra na terra prometida. Moisés ficou 40 dias lá no alto do monte, rezando e falando com Deus. Quando terminaram os 40 dias, o que aconteceu? Ele recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e desce para entregar esses 10 mandamentos ao povo. Evangelho do domingo passado, Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, foi tentado pelo diabo, venceu a tentação. Quando terminaram esses 40 dias, o que aconteceu? Ele começa o anúncio do Evangelho, começa a vida pública. Então, você agora pode compreender bem que se o número 40, quando está na Bíblia, é um número de preparação, voltemos à quaresma. Quaresma são 40 dias, da quarta-feira de cinzas até a Páscoa. O que vai acontecer depois desses 40 dias? Que terra prometida é essa que vai chegar? É a celebração da Páscoa, da ressurreição de Jesus, depois da Semana Santa, da morte na cruz, do sepultamento. Eis que a gente vai celebrar então a ressurreição, a vida nova, que é o maior mistério da nossa vida de fé católica. É a fé, o mistério que baseia a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, estaria morto até hoje. Se ele estivesse morto, nós não estaríamos aqui reunidos em nome dele. Então, quaresma são 40 dias que nos preparam para a Páscoa. Muito bem. O que é Páscoa? Ressurreição, é libertação, é vida nova. Ora, eu não vou esperar chegar lá no 39º dia para pensar que eu tenho que ter vida nova. Vida nova não acontece no automático, na mágica, de uma hora para outra. Vida nova tem que ser construída, transformada. Por isso que esses 40 dias a igreja insiste numa palavra: conversão. 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 Para quê? Para que quando eu chegar na Páscoa, de fato meu coração esteja convertido, de fato meu coração esteja novo, de fato eu já tenha feito um caminho de mudança. E o que é conversão? Mudança. Mudança de quê? De mentalidade e de vida. Ora, quem de nós não tem que se converter? Quem de nós não tem que olhar para dentro de si e dizer: quanta coisa tem que mudar dentro de mim? Então a quaresma é justamente o tempo que vem acabar com a nossa acomodação, com o nosso comodismo. Quaresma é o tempo de quem quer crescer, evoluir, melhorar. Quaresma é o tempo de quem quer investir no próprio crescimento espiritual e humano.
Quaresma não é o tempo para os orgulhosos. Quaresma não é o tempo para os soberbos. Quaresma não é o tempo para aqueles que se acham prontos, acabados e perfeitos. Quaresma é o tempo de quem é humilde, reconhece suas falhas, mas não se acomoda com elas e quer fazer um caminho de mudança. É para nós, é para quem pensa assim, esse tempo de Quaresma. Conversão é o processo da vida inteira da gente. Até a morte nós vamos estar convertendo, ou seja, nós nunca vamos estar prontos nessa vida, nunca. Por mais idade que uma pessoa tenha, que chegue a 90 anos, chegue a 100 anos, ela nunca vai estar perfeita. Ela sempre tem algo da vida dela que pode melhorar e mudar. Então a Quaresma é o tempo que cada um de nós tem que dedicar para pensar assim: quais são meus erros? Quais são meus defeitos? O que é que eu estou atrapalhando a vida dos outros? O que é que eu mesmo estou sendo meu inimigo, prejudicando a minha própria vida? Quais são meus vícios? Que maldade eu ainda guardo no meu coração para desejar e fazer para as outras pessoas? O que é que me afasta de Deus e da graça dele? Olha, são perguntas para todos nós fazermos e vivermos então a Quaresma de fato como um tempo de mudança. Quem levar a sério esse tempo vai ser uma grande terapia espiritual, um grande retiro espiritual. E quando chegarmos lá no dia da Páscoa, realmente a gente não vai comer só bombons, chocolates, a gente não vai ver só coelhinhos saltitando aí com as crianças. A gente vai ver sobretudo corações novos, mentalidades novas, casamentos novos, namoros novos, famílias novas, porque alguém teve a coragem de olhar para si mesmo e mudar, porque alguém teve a coragem de parar de apontar o dedo para os outros, dizendo que os outros é que são culpados, e olhar para si mesmo e fazer a sua parte, porque eu não posso mudar o outro, eu posso mudar a mim mesmo. Então Quaresma é esse tempo muito rico de mudança, de transformação, a que todos nós somos chamados. Para isso, para ajudar nesse processo, a igreja propõe 3 atitudes, 3: jejum, oração, caridade, para nós fazermos ao longo de toda a Quaresma. Jejum. Jejum significa eu me abster de alguma coisa que vai me fazer falta, que eu sinto a falta, o vazio daquilo, mas que eu ofereço em sacrifício a Deus, para dizer assim: só Deus é o Senhor da minha vida, essas coisas externas eu uso, mas elas não me dominam. O sentido do jejum é esse, é eu retomar a autoridade sobre mim mesmo e sobre a minha vida, e não me deixar dominar por coisas externas que inibem a minha liberdade e a minha vontade. Isso é o jejum. Se a gente compreendesse isso, a gente ia fazer jejum o ano inteiro e não só na Quaresma. Por exemplo, o mais conhecido é o jejum de comida, né? Mas não é só de comida o jejum, mas vamos começar com ele. O jejum significa, eu não vou passar fome no sentido de deixar de comer durante 40 dias, não, isso seria insano. Mas eu vou diminuir a porção daquilo que eu como, de forma que eu sinta fome. Eu não saia da mesa, da comida, do almoço, do jantar, do meu lanche, plenamente satisfeito. Eu vou vencer a gula que está dentro de mim, que às vezes eu como por excesso, e às vezes a minha comida não é só fome física, é mais um subterfúgio para as minhas emoções. Então eu aprendo a dominar. Isso seria, talvez teoricamente, uma coisa muito fácil, mas não é. Olha quanta gente está acima do peso, ou quanta gente está obesa, precisando de fazer uma dieta e não consegue. Por quê? Porque a comida é mais forte que a pessoa, que ela não consegue dizer, eu não vou comer. Ela vê uma comida e ela não consegue dizer não. Olha quantos diabéticos sabem que não pode comer doce, sabem que tem que fazer uma dieta, mas não conseguem. Levam doce escondido para o quarto, assaltam a geladeira à noite quando a família está dormindo, e são desobedientes ao tratamento que fazem. Está vendo? Está vendo como fazer jejum é uma coisa complicada e exigente? Por quê? Porque nós somos dominados por muitas vontades de fora.
Ser dono de si mesmo é muito difícil. Ser dono de mim e dizer assim: eu adoro esse pudim, mas eu digo não para ele, eu faço um sacrifício de não comê-lo. Só quem tem muito a si mesmo é capaz de fazer isso. Se eu não me domino, se é a comida que me domina, eu jamais vou fazer isso. Mas pode ser o jejum, por exemplo, de cigarro. Para os fumantes, o melhor jejum não seria deixar de comer, deixar de fumar. E tomara que ao final da quaresma vejam que o pulmão ficou tão melhor e parem de fumar pela vida inteira. Para quem está exagerando no álcool, o melhor é ficar sem álcool a quaresma inteira, não colocar uma gota de cerveja, de cachaça, de uísque, de nada na boca, e fazer esse sacrifício. Mas se a pessoa sente, por exemplo, que ela tem uma língua muito sorrateira, que ela tem uma língua que adora falar mal dos outros, que ela é muito fofoqueira, o melhor jejum para essa pessoa não vai ser deixar de comer, vai ser colocar um pregador na língua, durante toda a quaresma, e dizer: olha, eu vou ficar atento, quando chegar naqueles grupinhos, estiver falando de uma pessoa, não vou entrar, eu não vou comentar com ninguém da vida de ninguém. Percebe? Então, o jejum tem que ser aquela fraqueza que a gente tem. Eu tenho que escolher um jejum a partir da minha fragilidade. É ali que eu vou fazer o jejum, porque é isso que eu quero vencer, é isso que eu quero dominar. Então, se você ainda não escolheu um jejum para essa quaresma, não pode passar de hoje. Nós já estamos no segundo domingo, já começamos. Então seria muito importante que você, nesses 40 dias até a Páscoa, se programasse, se planejasse, fizesse o compromisso de fazer algum jejum na sua vida. Que pode ser de comida, que pode ser de cigarro, que pode ser de celular, de rede social, de língua, de computador. Você que vai escolher qual área da sua vida, que pode ser de compra. Estou comprando demais, estou consumista demais, então vou deixar de comprar nesses 40 dias. Ou seja, você que tem que escolher qual é a sua fragilidade. Qual é a área da sua vida que você está dependente, que você não está dominando, que está dominando você? Já virou vício, então você não consegue dominar. O que é o vício? Eu não me domino mais. Quem tem o vício do cigarro não se domina. Quem tem o vício do álcool, da droga, não se domina. Ele é dominado por agentes externos. O jejum me devolve ao controle de mim mesmo. Eu tenho que ser dono de mim, não são as coisas de fora. Então, escolha um jejum para fazer nessa quaresma. Se você ainda não escolheu, alguma coisa que durante esse período todo, até a Páscoa, você vai deixar de fazer e se comprometa. Lógico que tem que ser alguma coisa que lhe cause sacrifício. Ninguém vai fazer jejum daquilo que não gosta. Isso não é sacrifício nenhum. Então tem que ser de uma coisa que você está dependente, de uma coisa que seu corpo pede, de uma coisa que você gosta e que vai sentir a falta daquilo e vai oferecer a Deus esse sacrifício. Jejum. Oração. Segundo ponto. Quaresma é tempo de rezar mais. Jesus venceu o diabo lá no deserto pela força da oração e da palavra de Deus. Jejum é tempo da gente rezar. Rezar o seu terço. Quem sabe uma vez por semana, 2 vezes, todo dia. Vir mais a missa. Você que só vem à missa domingo, que tal vir à missa durante a semana? É uma missa mais curta, mais breve, né? E que você vai poder experimentar mais a Eucaristia, a palavra de Deus, uma vez por semana ou 2 vezes. Trazer mais a Bíblia para a sua oração diária em casa. Ou seja, aumentar o tempo de oração. A oração é que vence o inimigo. A oração é que vence as tentações. A oração é que nos ajuda a vencer as fraquezas. Então procure rezar mais nesse tempo da quaresma. E terceiro, a caridade. O que é caridade? É a minha sensibilidade com o sofrimento do outro, com a dor, com a necessidade do outro. Eu costumo dizer que quaresma é tempo da gente dar uma limpeza na nossa casa. Depois da missa de hoje, ao chegar na sua casa, agora à tarde de domingo, faça o exercício de abrir as portas do seu guarda-roupa. Abra todas as 3 portas, 5 portas, 6 portas, quantas portas seu guarda-roupa tiver. Fica na frente dele
e começa a ver quantos vestidos você tem que tem um ano que você não usa. Quantas calças você tem que tem um ano que você não usa. Abre a sua sapateira. Quantos tênis tem aqui que tem um ano que eu não coloco no pé? Quantas sandálias, chinelos eu tenho que tem um ano que eu não uso? Isso não pertence a você. Isso pertence a quem não tem isso, é mais pobre que você e está na sua casa só guardando lugar e dando aquele prazer do consumo de ficar juntando coisas, só isso. Se você não usou uma roupa durante um ano, o que ela está fazendo no seu guarda-roupa? Se você não usou um sapato um ano que passou, o que ele está fazendo lá? Só juntando poeira e lugar. E você vai comprando mais e mais. E cada vez que você passa nas lojas ou no shopping e vê na vitrine aquela palavra que faz tremer: liquidação, promoção. Aí você entra e diz assim: olha, eu não preciso desse vestido, mas está tão barato, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, eu tenho que levar. Aí eu vou levar. Aí os cabides não estão aguentando mais, você tem que forçar para tentar colocar, né? Mas está lá. Só para olhar e dizer: eu tenho, meu guarda-roupa está cheio. Esse é o prazer da sua vida? É isso? É isso que te faz feliz? Ver que está cheio de coisa que você não usa? Então aproveita essa tarde para dar uma limpeza. Deixa as suas roupas respirarem um pouco mais, que elas estão reclamando que da superlotação. Elas não estão aguentando mais naquele guarda-roupa ali, que está muito uma em cima da outra ali. Então, olha. E você vai levar para uma família mais pobre, uma família mais necessitada, uma pessoa que passa mais dificuldade do que você, e vai dar de presente, ou uma instituição de caridade, um asilo, uma creche da cidade. Olha, isso é caridade. Mais do que você dar R$2 ou 5 para uma pessoa só no meio da rua. Por quê? Porque você está esvaziando sua vida, sua casa, suas coisas. Você não está simplesmente tirando o dinheiro, dando e indo embora. Você está indo até o outro para ver. Isso é caridade. Então, jejum, oração, caridade. A igreja nos pede essas 3 atitudes para que a gente possa fazer um caminho de conversão. Se você fizer um jejum sério, se você rezar mais, se você fizer mais caridade, o processo de conversão vai acontecendo. Por quê? Porque as coisas vão modificando no seu coração. Porque você vai percebendo que vai se tornando uma pessoa diferente, nova. Vai se tornando uma pessoa que está a caminho, que é o tema da missa de hoje. Até agora, eu fiz uma catequese sobre a quaresma, para você entender o tempo que nós estamos. Agora vamos para a missa de hoje. Toma comigo aí no seu folheto, para você acompanhar, para nós estudarmos juntos, a primeira leitura, que é a leitura do livro do Gênesis. Está lá no número 6 do seu folheto. Olha que texto bonito, olha que texto lindo do livro do Gênesis, capítulo 12. Naqueles dias o Senhor disse a Abrão, olha que ainda não é Abraão, né? Abraão, ele só vai se tornar Abraão mais tarde, depois que ele fizer isso que Deus está mandando ele fazer. Por enquanto ele é Abrão. O nome na Bíblia muda depois que a pessoa assume o compromisso. Então veja, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, sai da tua família, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. E o que ele vai ganhar com isso? Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei. Então Deus promete 2 coisas: aumentar a família dele e abençoá-lo. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas as famílias da terra. E termina: e Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Veja, Abraão ainda não conhecia Deus. Estamos lá no livro do Gênesis 12 ainda. Deus aparece para ele e faz um desafio: eu preciso de você, Abrão. Você vai começar um povo novo para mim agora. Mas para isso você vai ter que sair
sair da casa do seu pai, sair da sua terra, sair da sua família, e Deus não dá para ele um GPS, Deus não coloca o Waze no celular de Abrão para ele saber para onde estava indo, não. Deus só diz: vai, eu vou te guiar, vai, confia e vai. Abraão teria todas as possibilidades de dizer: nem conheço o Senhor direito. Não, mas pera lá, eu vou para onde? Qual é meu salário? Onde que eu vou dormir, comer, segurança? Nada disso. O texto termina dizendo que Abraão se encantou com esse projeto de Deus e foi. E ele partiu. E aí nós vamos ver toda a história linda de Abraão, que formou o povo que somos nós hoje. Nós somos da descendência de Abraão. O que a gente aprende com esse texto? Gente, olha que coisa linda para a Quaresma. Por que esse texto está hoje na primeira leitura? Porque Quaresma é tempo de sair da minha terra, sair da minha família, sair da minha casa, sair dos meus lugares. Como assim, padre? Como assim? Todos nós temos algum lugar de onde a gente tem que sair, porque esse lugar não está nos fazendo felizes mais, porque esse lugar não está mais realizando a nossa vida. E por que a gente não sai? Medo, preguiça, comodismo, insegurança, incerteza. Então a tendência humana é assim: tá ruim, mas tá bom. Esse casamento que eu estou nele, não está bom. A gente já não tem vida sexual mais, a gente já não tem muita conversa, a gente já não tem muito carinho. Mas resolver isso, partir para outra, deixa, vamos tocando a vida aqui, pelo menos eu tenho casa, eu como, vamos tocando. Não, esse namoro não está bom, a gente está brigando demais, eu já desconfio dele ou dela, não está legal, a gente briga, volta, briga. Mas começar tudo outra vez com outro cara, muito custoso, vamos ficar assim mesmo que tá bom. Esse trabalho meu não está legal, já sai de casa amargurado, angustiado, é isso que eu quero. Mas começar tudo outra vez, será que eu vou conseguir outro tão bom quanto esse? E meu salário, será que eu vou então eu fico nesse mesmo que tá bom. É disso que nós temos que sair, é disso. De situações da nossa vida que nos prendem, que nos acorrentam, que nos amarram. E pelo nosso comodismo a gente prefere ficar sofrendo, levando uma vida mais ou menos, do que buscar qualidade de vida. Por quê? Porque para buscar qualidade de vida eu tenho que sair. E sair supõe enfrentar o medo, sair supõe enfrentar a angústia, a aflição, sair supõe lutar, arregaçar a manga. E nem todo mundo quer fazer isso. Os acomodados não querem, os medrosos não querem, preferem ficar acomodados, mesmo sofrendo. É aquele ninho que está cheio de espinho, mas a pessoa vai acomodando aqui para não furar muito, vai acomodando e já acostumei. A pergunta é: de que lugar você precisa sair como Abraão? Quais são os seus lugares de escravidão hoje, que você se acomodou? E embora até as pessoas digam para você, mas você não tem coragem de dar um passo, de fazer diferente. E no caso do casamento, não estou dizendo que tem que separar então, tem que acabar. Muitas vezes vamos fazer uma terapia de casal, vamos conversar com o padre, vamos sentar nós dois juntos e resolver. É dar uma sacolejada, é não se acomodar naquilo que está e dizer: olha, não está legal, vamos mudar. No caso do namoro, a mesma coisa. Não significa que tem que acabar, mas significa que tem que mudar. Agora, se um dos dois não quer mudar, aí cada um tem que tomar a sua decisão, se fica ou não. Agora, quando a gente tem no coração esse espírito de Abrão, de querer sair, a gente não aguenta ficar mais em gaiolas, mesmo que seja uma gaiola de ouro, que eu tenha comida, que eu tenha dinheiro, mas eu estou na gaiola, eu não tenho liberdade, eu não sou livre, eu não cresço aqui dentro. E na nossa vida a gente vai ter algumas realidades que nos prendem. Eu falei de relacionamentos, mas eu podia falar, por exemplo, de vícios, não é?
todo vício é uma gaiola que me prende, que me dá um prazer momentâneo e que depois me escraviza. E eu acabo me acomodando naquele vício, porque eu acostumei a fumar, porque eu acostumei a chegar bêbado em casa, ir para um barzinho à noite e começar a beber, e eu não sei dar limite, eu não sei parar, então eu estou sempre bêbado depois que eu bebo, e acho isso normal. Ou então eu comecei a fumar uma maconha, uma droga, não, é só para diversão, é só para curtir, eu vou dando desculpas assim. Eu sei que aquilo me escraviza, eu sei que aquilo um dia vai me levar a algo muito mais, que eu não vou ficar só naquilo, mas eu vou justificando, é para acalmar, é para relaxar, mas eu preciso de droga para me relaxar, eu não sou dono de mim mesmo, capaz de trazer um relaxamento para mim. Você poderia dizer também de tanta gente que faz dos ansiolíticos, não é? Uma escravidão, de remédios. Para tudo a pessoa precisa de remédio, porque ela não se controla, ela não faz um trabalho com ela mesma. Enfim, dei vários exemplos, mas cada um de nós precisa ver assim, qual é o meu lugar de escravidão hoje? Às vezes a escravidão está comigo mesmo, a minha vaidade pode ser uma escravidão, o meu gênio forte pode ser uma escravidão, a minha fala intempestiva, que eu falo sem pensar e acabo machucando muitas pessoas, é uma escravidão. Então eu tenho que pensar nisso, o que é que eu preciso sair, deixar, abandonar, abrir mão, como Abrão, porque isso não está me fazendo feliz. É o que Jesus vai nos dizer no Evangelho, que eu convido você a tomar comigo. É o Evangelho da transfiguração do Senhor, número 9 aí do seu folheto. Deixa eu falar o contexto primeiro para você entender melhor. Antes aí do capítulo 17 de Mateus, aconteceu um fato que é a razão de Jesus subir a montanha. Veja bem, Jesus já havia feito muitos milagres, Jesus já havia feito muitos sermões, Jesus já havia acolhido muitas pessoas. Um belo dia ele chega perto dos 12 e fala assim, chega aqui, chega mais, vocês 12, fiquem pertinho de mim aqui, vem cá, olha, eu tenho uma notícia muito importante para dar para vocês hoje. Essa notícia é a seguinte, eu, o Filho do Homem, eu vou ser entregue nas mãos dos judeus, eu vou sofrer muito, eu vou morrer, mas não desesperem não que eu vou ressuscitar, que a vida nova vai vencer, creiam nisso. Quando os discípulos ouviram isso de Jesus falando, e ele falou 3 vezes para eles essa notícia, eles ficaram desanimados, decepcionados, desiludidos. Mas como assim? Sofrer? Não, Jesus, o Senhor está curando as pessoas, Ele está arrumando pão para todo mundo, é sucesso. Não tem negócio de sofrimento, de cruz, de apanhar, de morrer, não, o que é isso? Então na mentalidade dos discípulos estavam que Jesus seria um popstar, alguém. Quando Jesus vem falar de sofrimento e de morte, eles não aceitam. O que Jesus faz então? Para educá-los, chama 3 deles, Pedro e os irmãos Tiago e João. Deixa os outros lá, 9 lá. E leva-os para um alto monte. Na Bíblia, montanha é o lugar do encontro com Deus. Na Bíblia, monte é o lugar da revelação, é o lugar da acolhida do mistério. Quando Jesus chega diante deles, os 3 estão assim, Jesus se transfigura. O que é transfigurar? Mudar de figura. O rosto de Jesus fica brilhante, brilhando como um sol. As roupas de Jesus, usava túnica naquele tempo, fica branca, muito claro. Ou seja, ali diante deles está o Jesus ressuscitado. Não aquele Jesus histórico, humano, mas Jesus se apresenta ressuscitado para eles. Ou seja, vitorioso já no céu, na vida eterna. Esse Jesus que passou pela morte, que ressuscitou. Para que Jesus fez isso? Para dizer para eles assim, olha, a vida, o caminho,
vai ter dificuldade, problemas, sofrimento, morte, aflições. Mas para quem for fiel, para quem me seguir, para quem estiver comigo, o final vai ser esse aqui, ó, ao sol, ao brilhante. Vai ser isso aqui, ressuscitar. Quem tiver coragem de enfrentar as lutas da vida junto comigo, o fim já está garantido, é a vitória, não tenham medo. Então, para vocês, discípulos que estão com medo de enfrentar a morte, cruz, que é isso? A vida é feita disso também. Mas os corajosos, os intrépidos, os ousados, os que de fato acolherem a minha palavra, é assim que a gente vai terminar. Esse é o nosso final. Eu já estou dando um spoiler para vocês aqui, ó. Esse é o final. Nessa hora aparecem dois personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Por que Moisés e por que Elias? Moisés é o homem da lei. Moisés é aquele que recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Moisés está ali para dizer para Jesus assim: olha, Jesus, eu representei a lei no Antigo Testamento, a nova lei agora é o Senhor. Então Moisés está ali para fazer a passagem do bastão. Jesus é a nova lei. Se a lei do Antigo Testamento era representada em Moisés, Jesus veio para renovar essa lei, a lei do amor, a lei da vida. Elias foi o grande profeta do Antigo Testamento que renovou a profecia. Ele está ali para quê? Para dizer para Jesus: você agora é o novo profeta, Jesus, da nova aliança, do Novo Testamento. Eu já fiz a minha missão, agora é com você, Jesus, vai. Ou seja, Jesus está aqui para receber de Moisés e de Elias a confirmação da sua missão. Ele é a nova lei, ele é o novo profeta, dado justamente por um homem que foi a lei, Moisés, que foi um profeta, Elias. Nessa hora Pedro fica encantado com aquela visão do céu, Jesus ressuscitado, Moisés. Aí ele tem uma ideia de: Jesus, para tudo aí, eu tenho um negócio, uma ideia ótima, vamos ficar por aqui, não vamos descer nunca mais, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra ali, nós ficamos do lado de fora, não preocupa com a gente não. Pedro ficou encantado. Imagina, é como se você visse um pôr do sol muito bonito na praia e quisesse pegar aquele pôr do sol e colocar no bolso para levar para casa. Tem jeito? Não tem. Pedro não estava entendendo nada. Jesus levou-os ali para falar assim: esse aqui é o final. Pedro já queria ficar ali, parado. Ele esqueceu até dos 9 colegas dele lá embaixo. Ele queria ficar ali, morando ali. Ele não entendeu que Jesus levou-os ali justamente para dizer que eles tinham que caminhar, que eles tinham que enfrentar a vida. Pedro quer tomar aquele momento. Mas nós também somos assim, não é? Nos momentos bons da vida, a gente não quer eternizar assim, como se aquele momento não fosse eternizado no coração da gente, mas fosse eternizado ali com aquelas pessoas, com aquele lugar, com aquilo. Por isso que a gente tem tanta dificuldade com as pessoas que morrem, que a gente ama. É como se a gente quisesse assim: se ela não estiver aqui, a vida não vai ser a mesma. Enquanto que o que ela representa tem que ficar dentro de mim, não é só com ela. Aquele pôr do sol eu vou levar para sempre na minha memória e no meu coração. Eu não preciso de levar para Araraquara, está comigo. Mas eu não aguento ver a rosa, eu tenho que cortar e levar para casa para ela mudar e acabar. Eu não aguento ver a flor no jardim do outro, eu tenho que cortar e levar para ela murchar e acabar. Nós somos assim, né? Até que o pai, para resolver toda a situação, lá do alto o pai diz: este é meu filho amado, nele eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Aqui está a frase mais importante desse texto, porque é quando Deus chancela, oficializa, marca: esse é meu filho. Se vocês o acolherem e o escutarem, vão estar acolhendo e escutando a mim. Eu que estou enviando, ele é meu filho, pode acreditar nele. É o pai mostrando Jesus para o mundo. É o pai dizendo: é nele que está o meu agrado, a minha misericórdia, o meu poder, a minha graça. É nele. Vão, podem escutá-lo. Tanto que nessa hora
não está mais Moisés, Elias, não tem mais nuvem, não tem mais a voz do Pai. Eles estão lá deitados, Jesus só bate no ombro e diz: vamos descer? Vamos viver? Vamos caminhar? Vamos para frente? Resumindo para terminar, qual que é o sentido da transfiguração para nós hoje? São dois sentidos. Primeiro, Jesus nos ensinando que a nossa caminhada na vida, ela não se faz como um mar de rosas. Para nenhum de nós a vida vai ser só coisa boa. Todos nós vamos passar por dificuldades na vida, faz parte da vida humana. Só que a gente tem duas escolhas: ou a gente fica reclamando, lamentando, pensando em tirar a própria vida, xingando os outros, mal-humorado, brigando com todo mundo porque eu tenho um problema, ou então eu tenho fé, e com Deus eu enfrento esse problema, eu busco uma saída. Porque é triste ver tanta gente que está nos bancos das igrejas nos domingos, e na segunda-feira se tem um probleminha pequeno, parece que o mundo já está acabando. Onde está a fé dessa pessoa? Cadê Jesus? Cadê comunhão? Cadê Deus? Cadê reza? Pai Nosso, Ave Maria? Parece que não tem nada. Começa a chorar, desmaia, desiste de viver. Está querendo uma vida sem problema? Está querendo uma vida sem dificuldade? Não tem jeito. Mas é isso que Jesus veio dizer para nós, dizer: cara, não tem vida sem dificuldade, enfrenta, luta, deixa de ser vítima, deixa de fazer de coitadinho, levanta, vai lutar, vai enfrentar, você vai vencer se você estiver comigo, está garantido, vai. Primeiro. Segundo, sentido da transfiguração, é o Pai: esse é meu filho amado, escutai. Ou seja, se você escutar Jesus, e escutar não é só um som aqui no seu tímpano, no seu ouvido, escutar é acolher no coração a palavra dele e transformar isso em vida. É o que eu disse, é você não sair daqui do mesmo jeito que você entrou, é você levar para a vida, é você escutar e guardar no coração. Eu ouvi, e não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, é guardar no coração e praticar. Então, se eu escuto a voz de Deus, de Jesus, minha vida está garantida, minha salvação está garantida, a força de Deus está comigo. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, acolha a palavra tão bonita dessa missa, nesse tempo da quaresma. Procure fazer o seu jejum, procure rezar mais, procure fazer um gesto de caridade com uma pessoa mais pobre, mais necessitada aqui da cidade. Cresça na vida de oração para você se transfigurar. Seja uma pessoa também como Jesus, transfigure as situações da sua vida que estão ruins. Saia da tua terra, não se acomode com a escravidão, não se acomode com as situações que não estão fazendo você feliz. Saia disso, tenha coragem, porque é isso que Deus pede para você hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.